Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, gente, bom dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe o seu dia, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui neste canal. Deixa seu comentário abaixo do vídeo, deixa aqui a sua curtida, amém? Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida no dia de hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra de Deus para as nossas vidas aqui nesta manhã. Esta palavra está no livro de Mateus, no capítulo 15. Eu vou ler o versículo 25. Eu vou ler do 25 ao 28, que vai nos dizer assim a palavra de Deus. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado seja Deus, glória seja dada a Jesus, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não deixe de curtir, não deixe de deixar o seu comentário abaixo aqui do vídeo. Amém? E que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra abençoada, palavra de Deus. Nós vamos aprender por meio desse texto sagrado algumas lições aqui espirituais sobre a história da mulher cananeia. Nós vamos ver que a lição da determinação, da perseverança e da humildade da fé são pontos fundamentais na vida de quem deseja alcançar alguma vitória ou até mesmo um objetivo. Isso é essencial, primordial, né, na vida da pessoa que deseja alcançar uma vitória. A primeira lição que nós podemos aprender aqui com a mulher cananeia, irmãos, é a sua determinação. Pessoas determinadas a vencer, elas sabem aproveitar com certeza bem as suas oportunidades. Numa rara vez em que os evangelhos registram Jesus aqui visitando, né, o território fora da Terra Santa, nós vamos ver que a mulher cananeia, ela soube aproveitar a vista de Jesus, a visita ali de Jesus às regiões de Tiro e de Sidom. Nós vamos aprender que a famosa mulher do fluxo de sangue também, ela mostrou muita determinação, né? Naquela oportunidade que ela teve de se encontrar com Jesus ali, ao mostrar determinada, né? Determinada a conseguir ir ter com ele. E se ela vai dizer, a palavra vai nos dizer que ela simplesmente pensou consigo, né? Que se ela tocasse na sua veste, ela ficaria curada. Paulo, ele vai nos escrever no livro de Colossenses, né, capítulo 5, no verso 5, capítulo 4, no verso 5, que andai com sabedoria, remindo o tempo todo, o tempo, ou como em outra tradução nós vamos ver dizendo, ou seja, aproveitando as oportunidades. Ele vai nos advertir, né, a andar com sabedoria, remindo o tempo, ou seja, aproveitando o nosso tempo. Na segunda lição em que nós podemos aprender com a mulher cananeia é a sua perseverança. A perseverança, com certeza, é a grande virtude dos vencedores.
mesmo com Jesus, né? Ele afirmando que a prioridade da sua missão naquele momento era as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda assim, aquela mulher, ela insistiu e ela vai dizer: Senhor, socorre mim, aleluias. Ela insiste em adorá-lo, ela insiste em se prostrar, ela insiste em estar diante dele e pedir socorro para ele. Louvado seja Deus. Jesus, ele falou, né, da importância da perseverança. Aleluias, na vossa paciência possui a vossa alma. Aleluias, quando nós temos paciência na nossa alma, no nosso coração, né? Nós tende a ter um pouco mais de insistência em não desistir tão facilmente de alcançar a nossa vitória. O apóstolo Tiago, ele destaca a perseverança na vida dos vitoriosos quando ele vai dizer: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, né? Ou como em outra tradução, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Louvado seja Deus. A perseverança, a insistência em não desistir fácil, né? Mas perseverar em buscar, perseverar em pedir, perseverar em esperar, perseverar. Aquela mulher do fluxo de sangue, nós vamos ver que ela sofreu por 12 anos e já padecendo nas mãos de vários médicos, gastando tudo quanto ela tinha com a medicina, e a medicina nada podendo fazer, nada podendo resolver por ela. Em um certo dia ela ouve falar que Jesus está passando e ela resolve insistir em buscar, em orar, em falar com ele. E o que acontece? A palavra vai dizer que Jesus para a multidão por conta do toque daquela mulher. Ela pensou consigo que se ela simplesmente tocasse na orla dele, ela seria curada, né? A fé dela levou ela a pensar que se ela simplesmente tocasse na veste, ela seria curada. E a palavra vai nos dizer que imediatamente ao tocar em Jesus, dele saiu virtude, ou seja, dele saiu poder, poder que Jesus sentiu e quis saber quem era aquela mulher, queria conhecê-la. Louvado seja o nome de Jesus. A terceira lição que podemos aprender com a mulher cananeia também é a sua humildade. A humildade é a arma do negócio. As pessoas que estão dispostas a se humilharem na presença do Senhor estarão dando um grande passo para aqui obter a sua vitória. Mesmo Jesus insistindo que a sua missão ali naquele lugar era, aleluia, alimentar os filhos de Israel, né? Nós vamos ver que ele vai repreender e vai dizer ela que não é lícito, né? Tirar do pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele está testando aquela mulher. Jesus estava testando. Olha, sinto uma graça e um poder de Deus aqui nesta hora. Jesus estava testando a fé daquela mulher. E então ele está ali, né, para alimentar os filhos de Israel e não os cachorrinhos. Cachorrinhos, irmãos, quer dizer povos cananeus, né? Glória seja dada a Deus. Povos pagões, povos que adoravam outros deuses, povos que não adoravam ao Deus de Israel. A mulher cananeia se humilhou dizendo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando aquela mulher, ela se humilha aos pés de Jesus dessa seguinte forma, se colocando, sim, Senhor, realmente, né? Não sou merecedora, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando ela fala seus donos, ela está reconhecendo Jesus como seu Senhor, né? Quando ela fala seus senhores, ela está reconhecendo Jesus
como seu Senhor. Ela está reconhecendo Jesus como autoridade da vida dela. E então, mediante a essa insistência e perseverança, Jesus abençoou a vida dela, liberando um milagre para a filha dela, que estava em sua casa há muito tempo, padecendo de uma grande enfermidade. Jesus disse: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, a necessidade de nós mesmos nos humilhar e não sair por aí nos exaltando, achando que somos alguma coisa, achando que somos melhor do que o outro, achamos que sabemos mais do que o outro. Ah, Senhor, os humilhados serão exaltados. É o próprio Deus quem tem prazer em exaltar o humilhado, em exaltar aquele que não se acha nada, aquele que se coloca no lugar, aleluias, de cachorrinho, aquele que se diz: eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho direito, eu não sou merecedora. Imagina, quem sou eu na fila do pão? Ah, é essa que Deus está à procura. Deus está à procura de pessoas humildes. Deus está à procura de alguém que não sabe falar, de alguém que não sabe cantar, de alguém que não sabe pregar, mas que tem um coração disposto a adorar, que tem um coração, aleluia, humilde em servir. Deus é maravilhoso e Ele sim pode, aleluia, abençoar a tua vida, ainda que você acha que não é merecedora, ainda que você acha que não é digna. Ele tem prazer em te abençoar. O apóstolo Tiago também, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 10, ele vai dizer, aleluias, ele vai destacar a importância da humildade e ele vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Humilhai perante o Senhor, aleluia. Talvez você, aleluia, tenha sofrido humilhação de alguém e o Senhor está dizendo: humilhai debaixo da minha potente mão, humilhai perante a mim, conta a mim a tua necessidade, dirija-se a mim em oração e fala para mim o seu problema, se humilhe para mim, dobre-se diante de mim, conta para mim esta sua adversidade, porque eu quero resolver, porque eu quero entrar, porque eu quero resolver, eu quero parar esta situação na tua vida, eu quero dar um basta nesta situação na tua vida. Glorificado seja o nome de Jesus. A quarta lição que nós podemos aprender também com esta mulher, aleluias, é a sua grande fé. As pessoas vencedoras e perseverantes precisam acreditar até o fim. Você precisa acreditar até o fim. Você precisa confiar até o fim que Jesus é poderoso e Ele pode resolver a sua questão. Ainda que você já tenha pedido, ainda que você já tenha contado a Ele, ainda que você já tenha clamado e parece que nada está acontecendo, o Espírito Santo de Deus, Ele me diz que já tem uma bênção liberada sobre a tua vida. Essa bênção está parada no reino espiritual e Deus, Ele quer descer essa vitória na tua mão. Então busque, então insista, então não desista para que o milagre se conclua, se materializa na sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Por fim, nós vamos ver Jesus, se rendeu à grande fé demonstrada por aquela mulher. Jesus, ele se rende diante daquela fé, diante daquela determinação, diante daquela perseverança, e ali a Bíblia vai dizer que ele ordenou a vitória daquela mulher. Ele ordenou a bênção na vida daquela mulher. E ele vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. E o Senhor me traz à memória aquele centurião, também não era do povo de Deus. Aquele centurião era alguém que ouvia falar de Jesus, e quando ele ouve falar
de Jesus, ele acreditou que uma palavra de Jesus iria mudar a situação do servo dele, que estava miseravelmente enfermo dentro da tua casa. E ali, quando ele vai ter com Jesus, ele se humilha e ele vai dizer: Senhor, eu não sou digno, rebai. Aramadaga sou, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Eu não sou digno de o Senhor passar e, Jesus, entrar na minha casa. Mas eu creio que apenas uma palavra do Senhor irá mudar a situação do meu servo. E enquanto eu ministro isso aqui, eu sinto a graça de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Jesus aqui. É apenas através da sua fé. É apenas um ato de fé e perseverança que Jesus quer da sua parte, para que ele possa resolver a questão que está dentro do teu lar. Que, Jesus maravilhoso, é apenas uma questão de fé e perseverança para que ele possa resolver este problema. Rabai, Irimadagasou, aleluias. Ele vai se humilhar dizendo: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas uma palavra do Senhor e o meu criado será sarado. E ele vai liberar a palavra sobre a vida daquele homem, e é através da fé que o milagre se materializa dentro da casa dele. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Jesus disse: tudo, aleluias, é possível ao que crê. Aleluias, e você também pode ver a vitória chegar na palma da tua mão, a vitória entrar na tua casa, por através da sua fé. Nós vamos ver no livro de, aleluias, glórias a Deus, nós vamos ver que, aleluias, glória seja dada a Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 3, no verso 9, aleluias, glória seja dada a Jesus. Por causa de sua grande fé demonstrada, aquela mulher cananeia, ela foi abençoada como se fosse uma verdadeira filha de Abraão. E quem disse que você não é filha de Abraão? E quem disse que você não é digna de receber as bênçãos de Deus? Quem disse que você não pode ter um encontro também com Jesus e ter a tua história mudada? Louvado seja o nome de Jesus. Talvez alguém tenha dito: não vá, não insista, não peça, ele não vai te atender, ele não vai fazer. Mas nesta manhã eu vim com esta palavra de Deus para te dizer: insista, busque, Jesus irá sim te atender. Ele depende da sua perseverança, ele depende da sua fé, ele só quer, aleluia, a sua adoração sincera, para ele realizar o milagre na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo é possível ao que crê. O apóstolo Paulo escreve que os que são da fé, aleluias, glórias a Deus, são benditos com o crente Abraão. Aleluias, Deus irá fazer infinitamente mais na tua vida. Aleluias, você é filha sim, você é herdeira sim. Você talvez só está afastada dos caminhos do Senhor. Talvez você só não estava, aleluia, adorando a Jesus, servindo a Jesus. Talvez você só estava afastada da presença do Senhor. E tudo o que você precisa é se voltar a Jesus, é adorar a Ele, é entender que só Ele pode resolver a sua questão. Tem questão que a medicina não resolve, tem problema, aleluias, que aleluia, os sábios, os intelectuais não vai saber, mas eu quero te dizer: Jesus sabe, Jesus conhece, Ele sabe, Ele tem a revelação, Ele tem a palavra, Ele sabe da tua situação, Ele conhece o teu íntimo, Ele sabe o que está no teu coração e Ele pode sim resolver, aleluias, esta questão na sua vida. Com determinação e perseverança, humildade e fé, podemos alcançar sim os nossos objetivos, alcançar sim as nossas vitórias. Algumas pessoas
não consegue, aleluias, não conseguem os seus objetivos. Por quê? Porque desistem, aleluias, desistem com facilidade, desiste no meio do caminho. A mulher cananeia não pensou em desistir, mas aquela mulher, aleluias, ela foi insistente, ela foi perseverante. Portanto, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista de confiar, nunca desista de acreditar, não desista de buscar. Insista um pouco mais, insista um pouco mais, persevere um pouco mais, arabai, aleluia. Faça, aleluias, como aquela mulher que determinou que simplesmente tocando na orla dele iria ver o milagre acontecer na sua vida. Aprenda, aleluias, que não é desistindo que você vai alcançar, que não é parando que você vai ficar melhor. Aleluia, mas eu creio que se você, aleluia, não desistir, você verá a glória de Deus na sua vida. Eu quero deixar um testemunho para, aleluia, edificação da sua fé. Eu disse no último vídeo que eu ia contar um testemunho, mas ali no decorrer do vídeo eu achei melhor deixar para fazer, contar esse testemunho em um outro vídeo. E mediante esta palavra, eu quero testemunhar algo, né? Eu não vou falar o nome da pessoa por respeito, né? Para preservarem a essa pessoa, que é uma pessoa muito querida para mim. Sei que ela vai estar vendo esse vídeo e, né? Vou perseverar, vou preservar, né? O nome dela. É uma amiga de muitos anos, uma pessoa que Deus tem posto na minha vida, que é uma bênção para mim. E da mesma forma ela fala de mim também. Então, já quero deixar claro que essa pessoa conhece a Jesus, já esteve na casa de Deus, mas é uma pessoa que tem estado afastada. Estarei perseverando em oração para que Deus faça a obra completa na vida dela, porque é uma mulher de fé, é uma mulher que acredita, que confia, né? E essa pessoa, ela estava passando por um momento muito difícil na sua casa. E o que acontece? Por conta dessa situação com a sua filha, esta mulher estava num estado de ansiedade e depressão terrível, cruel. Ela já faz tratamento, né, há algum tempo, ela já faz terapia, ela toma medicamento para ansiedade e por conta dessa situação com a filha, ela estava indo de mal a pior. Mas pensa numa situação em que ela estava e o que acontece? Tem gente que infelizmente tem um coração muito duro, tem um coração muito ruim, acaba fazendo maldade, matando a outra e não está percebendo, né? Infelizmente esse tipo de coisa tem acontecido e está acontecendo em nosso meio e nós temos que orar, clamar a Deus uns pelos outros, né? Porque Deus, ele opera o milagre, assim como ele operou na vida desta mulher, né? Que apenas creu e adorou e Jesus foi e sarou a filha dela. A Bíblia vai dizer isso para as nossas vidas. Mediante a esta palavra, tem esse testemunho vivo que nós vivemos há pouco tempo. E esta pessoa já, né, fazendo terapia, tomando remédio, tudo, essa mulher foi ficando numa situação de calamidade. Quando eu olhava para ela, eu ficava assim, querendo tirar aquela situação com as mãos, né? Mas às vezes não é as nossas mãos, é a nossa intercessão. E então, ela, indo no médico, fazendo terapia, um certo dia ela disse para o esposo dela, eu quero estar com a Angélica. O cabelo dela ainda não estava na hora de ser retocado, né? Quando ela chegou, eu vi isso, mas eu falei, não, eu vou ficar quieta, porque eu sabia que a vinda dela aqui não era pelo cabelo. E então, ela, na segunda-feira, ligou, mandou mensagem para mim e eu demorei um pouquinho para responder, que às vezes acontece, né? E ela disse que ela já começou a ficar desesperada, né? Porque ela não estava bem. E falou pro marido, nossa, o marido foi e acalmou ela e disse assim, filha, ela vai te responder, fica calma, ela vai te responder. E eu respondi ela e marcamos o horário naquela mesma semana
acredito, eu não me lembro direito se foi numa terça ou se foi numa quarta-feira, e ela veio para fazer o cabelo, e então ali a gente conversou, sempre, a maioria das vezes eu coloco um louvor, um fundo musical aqui, que é um louvor, e ela ama vir a este lugar, né? E então a gente conversou bastante, ela me contou o que tinha ocorrido naqueles dias, o que tinha acontecido, falou para mim da situação, como que ela estava, como que ela estava se sentindo. E então eu ali sempre dando uma palavra de fortalecimento, sempre dando uma palavra de esperança e tentando ajudar ela e orando por ela, intercedendo por ela, lançando uma palavra profética sobre a vida dela. E depois dessa vinda dela aqui, né, num certo dia eu fiz um vídeo como este vídeo, ministrando a palavra. Ela disse que quando ela recebe o vídeo, ela abriu imediatamente naquele dia, e normalmente ela demorava para abrir, mas naquele dia ela abriu imediatamente. Quando ela abre o vídeo, que ela começa a ouvir a palavra, ela foi tocada por Jesus. Naquele dia ela disse que algo entrou dentro dela e imediatamente ela começou a chorar, gritar de algo que tocou nela de uma maneira sobrenatural. E ela disse que chorou muito, gritou muito na casa dela, e a partir daquele dia algo aconteceu na vida dela e na situação dela com aquela filha. Ela disse que um certo dia, logo depois disso, a filha saindo para ir trabalhar, o portão da casa dela caiu em cima do carro. Para a glória de Deus, nada de mal aconteceu, mas era Jesus, né? Porque Jesus entrou naquele lugar. A palavra entrou naquele lugar. Louvado seja Deus. E ela, como ela acreditou, né? Ela acredita na palavra, Deus entrou através da palavra. Então, curando ela, libertando ela daquela dor, daquele peso, de tudo aquilo que estava dentro dela. E então, depois disso, esse portão cai. E o que acontece? A menina se rende, a menina pede perdão, a menina pede desculpa para ela. Eu quero te dizer, insista, busque, porque Jesus, ele opera, ele faz. Aleluias. E a partir daquele dia ela ficou bem com a filha dela, e o mal caiu por terra, e o nome do Senhor é glorificado aonde Ele quer que seja. Amém? Deus é maravilhoso, toda honra, toda glória é a Jesus. Deus é lindo, Deus é poderoso, e você não pode jamais duvidar que Jesus pode fazer, que Jesus vai chegar, que na hora certa o milagre vai acontecer e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Louvado seja Deus. Seja tocado por esta palavra, seja tocado por esta presença de Deus, seja inundado, seja restaurado, recebe a cura em nome de Jesus, recebe o poder de Deus na sua vida em nome de Jesus, recebe paz na tua alma em nome de Jesus, recebe agora a cura da depressão, da ansiedade na tua vida em nome de Jesus, que todo mal, que toda opressão neste lugar possa cair por terra e que o nome do Senhor venha ser glorificado na tua vida. E nesta hora o Espírito Santo me traz a memória e ele me manda eu repreender a dor de cabeça, aleluia, que alguém tem sentido. O Espírito Santo me diz, é espiritual, é opressão espiritual, arabai, e ele está nesta hora dando uma ordem. Em nome de Jesus, recebe a cura dessa dor de cabeça, recebe a cura desta dor de cabeça. Eu peço a proteção de Deus sobre a tua cabeça, eu peço que Deus cele a tua mente e que o inimigo não venha ter poder, abai, rimanagaçou, de te oprimir, de te colocar dor de cabeça, aleluia, fazendo você se sentir
aleluia, mal, você fica desconcentrada, você não consegue se concentrar direito, você não consegue ficar bem para fazer as coisas direito. Eu estou repreendendo agora toda dor de cabeça em nome de Jesus. Espíritos opressores, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a cura, a libertação aí da parte de Deus em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o comentário aqui. Toda confusão mental, Deus está repreendendo. Todo desequilíbrio emocional, Ele está lançando por terra agora, em nome de Jesus.